Bom, continuando, aqui a Maestra separou alguns direitos que estão presentes no Estatuto do Idoso. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção na leitura da Maestra e na explicação, ok? Então vamos lá. Direito aos alimentos. Então, todos os idosos têm direito a uma alimentação saudável, né, que suprem as necessidades deles. Quem fornece esses alimentos? É a própria família ou o próprio idoso. Mas caso ambos não tenham condições, o idoso ele pode recorrer a uma assistência social que irá fornecer, né, dinheiro para ele poder comprar e fazer o uso do dinheiro conforme as necessidades dele. Tá? Logo a mais eu irei explicar direitinho como funciona essa assistência social. Próximo direito, que é o direito à saúde. Então todos os idosos têm o direito à saúde pública gratuita e de qualidade, assim como todos os cidadãos brasileiros, né, que é por meio do SUS. Mas os idosos, eles têm prioridades, ok? Por conta da idade, por conta das doenças que aparecem, né, conforme envelhecemos. Então, os idosos, eles têm preferências ao atendimento de saúde. Próximo direito, que é o direito à educação, cultura, esporte e lazer. Então, todos os idosos têm direitos à educação, uma educação de qualidade. Como, por exemplo, existem muitos idosos que não conseguiram estudar no tempo correto, né? Na infância, não conseguiram estudar. Então, eles têm acesso à educação pelo programa de jovens e adultos. Então, eles podem estudar, tá? Não precisa ser na idade correta. Então, quem não teve a oportunidade tem o direito a estudar, tem o direito à educação, tá? A cultura também, os idosos têm direito a participar da cultura. A maioria dos idosos, eles pagam meia ou nenhuma entrada em alguns cinemas, teatros, ok? Esporte. Os estados, os municípios, eles devem fornecer lugares onde os idosos possam praticar esses esportes, espaços de convivência. Tá? Então, esse direito também está assegurado no Estatuto. E o lazer, né? Que são isso, que é o acesso à cultura, ao esporte, né? Tudo isso também são formas de lazer, ok? Viagens também entram nesse assunto também, tá? Direito à assistência social, que entra naquela questão que eu falei sobre os alimentos. Então, esse direito à assistência social é como se fosse aquela questão da aposentadoria, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Muitos idosos, quando chegam mais ou menos até os 65 anos, já conseguem se aposentar. Os idosos que, por exemplo, não conseguiram trabalhar quando jovens, ou não estavam trabalhando mais até a velhice, por exemplo, eles têm o direito também a essa previdência, a esse dinheiro que é fornecido pelo governo, ok? Porque já chega uma fase que eles já estão mais idosos e o trabalho pode ser um pouco prejudicial para a própria saúde deles, né? Então é necessário que muitos idosos se aposentem nessa fase da vida, né? Mais ou menos dos 65 anos. Então é fornecido uma assistência social que é liberada pelo governo federal, ok? O direito à habitação. Então todos os idosos também têm direito a uma habitação, a um lar que forneça qualidade de vida para eles, né? Direito ao transporte. Então, esse direito ao transporte também entra nesse direito que é o lazer. Como, por exemplo, se algum idoso quiser fazer uma viagem semi-urbana, quiser ir para outro município, quiser passear aqui pela nossa cidade mesmo, eles têm direito a um transporte gratuito. Então, eles não pagam nada para poder utilizar os meios de transportes públicos, ok? Medidas de proteção. Então, quando algum idoso não tem esses direitos garantidos aqui, eles podem entrar com medidas de proteção para reivindicar esses direitos. Quando os direitos não estão acontecendo, eles podem entrar com essas medidas de proteção. Tem telefones, sites, onde eles podem denunciar ações que estão sendo contra os próprios direitos deles, ok? Coloquei uma imagem aqui, ó, uma imagem que exemplifica bem os direitos dos idosos. Estão vendo? Direito à vida, liberdade, respeito e dignidade. Então todos devem ter respeito, né, com os idosos, ter paciência,
têm direitos aos alimentos, como havia falado, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e trabalho, né? Caso tenha alguns idosos que também gostam ainda e querem continuar trabalhando. Então, os idosos têm direito a continuar trabalhando, se caso eles queiram, tá? A previdência social, que é aquele salário mínimo, ou tem gente que contribuiu muito, vai ganhar um salário maior, né? Assistência social, a habitação, o transporte e a vida, né, no geral. Então, os idosos têm esses direitos.